Masnon Construções. Fornecemos material para conferragem. Fazemos a conferragem e o respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. راجع الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Afinal, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contrataram para o evento em casa. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então, inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Da glória, louvamos a sua graça, Pai, pela proteção e por tudo quanto o Senhor tem operado no nosso meio. Pai, neste momento queremos te louvar, queremos te agradecer, pois o Senhor tem nos assolado com a sua graça cada manhã como Jeremias. Pai, estamos reunidos aqui neste lugar, pois a sua palavra nos diz que onde duas ou mais pessoas se cruzam em seu nome, o Senhor é com eles. Pai, estamos presentes aqui para o nosso debate. Queremos que o Senhor possa tomar a dianteira de tudo, sobretudo quando nós vamos a beirar aqui. Queremos que a presença do seu Santo Espírito possa estar conosco. Pai, não queremos falar em nossas coisas, queremos falar aquilo que provém do seu Santo Espírito. Se o Senhor fizer isso conosco, nós vamos te louvar hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Amém. Amém. Muito obrigado pela oração. Cordiais saudações, cara e caro internauta. Esta é mais uma edição do podcast João 8:32, preparado especialmente para si. Lembrando ao caro internauta que temos espaço de publicidade. Você que tem marca, que tem um anúncio, tem uma empresa, tem um evento que precisa publicitar, esse é o espaço certo para que o seu evento seja comunicado nas nossas redes sociais. Arsênia, saudações cordiais. Como está, minha amiga? Saudações de paz ao meu colega e também aos nossos convidados do dia. Vamos, durante uma hora de tempo, a conversar sobre um tema extremamente importante. Eu, quando começa o programa junto com os nossos convidados, eu já estou ansiosa mesmo para cutucar e procurar saber. Mas antes, vou desejar boas-vindas ao Américo Manhate e ao Pastor Dércio. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Obrigado.
Muito bem, como é que foi a semana, Arsênia? Corrida, mas graças a Deus tudo bem. Exatamente, quais são as novidades da semana? Olha, sem nenhuma novidade. Como não? Sem nenhuma novidade. A novidade é essa do dia de hoje. Quinta-feira sempre apresentamos novas coisas, né? Exatamente. Então, a novidade sempre está na quinta-feira. Não querer bajular ou sei lá o que, mas quinta-feira é um dia de novidades mesmo. Tudo bem, eu sei também que tens um livro, né? Como é que está sendo o consumo do livro? Bom, tenho recebido muitas mensagens boas Exato. que indica que o público gostou mesmo do livro e continua à venda, né? Se não for clichê. Exatamente. O que é que trata aí nesse livro? Olha, trata de muitas coisas, mas centrada no amor. Exatamente. Amor de Deus, amor de duas pessoas, amor entre amigos. É sobre amor, na verdade. É sobre amor. Muito bem. Vamos ao tema. Olha, nós temos como tema Uhum. o cristão e o espaço público e como influenciar a sociedade sem se corromper. Nesse caso, o cristão, sem se corromper. Olha, eu não sei, começo por quem hoje? Para dar um chute de pontapé para iniciarmos com essa conversa. Exatamente, mas deixa eu só convidar aos caros internautas para que possam compartilhar esta live. Estamos em direto no Facebook, YouTube, Instagram e TikTok da Mais Non Service. Entra lá, compartilha, convida amigos, né? Coloca gosto, comenta também sobre esta temática de hoje. Coloca lá seu parecer e também se tiver alguma questão, é oportuno que você apresente agora. Durante o programa nós vamos ler, né, esta questão. Os convidados estão aqui, vão, de certa forma, responder de forma didática e espiritualmente aceita. Arsênia. Eu já havia dito, não sei com quem vou começar, pastor tudo bem. ou Américo, né? Temos o tema, o cristão e o espaço público. Primeiro, o cristão e o espaço público. Como é que o cristão deve agir num espaço público? Fora, eu vou me centralizar fora da igreja, fora do convívio com os irmãos, fora de convívio com os irmãos. Como é que o cristão deve se portar? Mais uma vez, permitam-me saudar a todos. É um grande privilégio estar cá no dia de hoje, neste grande debate, onde irá se extrair um grande ensinamento acerca das Escrituras Sagradas. De prólogo, nós já ouvíamos o nosso tema lá, como é que o cristão pode se comportar por outra, em pleno público. E nós temos mais um outro tema aí que nos coadjuva e diz o seguinte, como se comportar, ou melhor, que influência nós podemos trazer a uma sociedade, neste caso, de modo que ela não se corrompe. É o seguinte, segundo aquilo que nós temos enxergado nas igrejas, nós pensamos que o cristianismo é só baseada ela, ou ela é identificada só e só na igreja. Mas importa nós termos em consideração de que, na verdade, o cristianismo não consiste só na igreja. De prólogo eu dizia que, ou melhor, eu poderia dizer que a religião pode por outra ser, mas não deve ser a primordial ou a primeira coisa nós apontarmos um servo para que possa se apresentar. Por quê? Porque se nós temos enxergado aquilo que é o dia nosso cotidiano, nós vamos perceber de que são várias religiões que perdem o jovem, que perdem a alma. Então, a coisa mais importante, na verdade, que nós podemos adequar nela e podemos mesmo mergulhar de como é que um cristão deve se apresentar diante do público, eu diria, isso não pode partir só do público, porque no público é um lugar onde cada um vai deixar o seu ser, vai querer de modo que as pessoas possam dar aplausos para essa pessoa. Mas importa
esse cristianismo partir de um secreto. Porque se a pessoa compreende que ela é cristã só quando está em público para ser enxergado, isso significa que essa pessoa tem duas personalidades. E isso é o que não se quer na casa do Senhor. Por isso, de uma forma sinopse, eu poderia dizer que um cristão deve tomar uma só posição. Se este cristão é assim na casa do Senhor, é dessa feita que deve ser também para com os irmãos lá fora, para com em público. Se esta pessoa não valoriza as normas da igreja, da religião, essa pessoa não tem intimidade no secreto, não tem como esta pessoa ter uma intimidade ou fazer com que as pessoas possam apreciar aquilo em público. Aí estaríamos a dizer que este cristão é um cristão falso. E de uma forma resumida, não existe cristão falso, porque só é cristão ou não é cristão. Então, podia mesmo deixar essa concepção minha. Tudo bem. Não existe um cristão falso. Não. Ou é cristão ou não é cristão. Exatamente. Tudo bem. Pastor, Pois. o que pode nos dizer acerca deste tema? Obrigado. A mesma questão que deixei para o Américo. Obrigado. Quero em primeiro lugar saudar a todos quanto nos vê. E é sempre uma bênção poder falar do nome do Senhor Jesus, poder falar daquilo que é edificação de nós como cristãos. Estamos a dizer que procuramos ver o cristão não dentro das paredes da igreja, mas ver a ele no mundo melhor, a sua relação com os demais. Precisaríamos voltar à essência da salvação. Quando as pessoas são salvas, quando elas alcançam a salvação, se o objetivo de Deus fosse que elas vivessem uma santidade só para elas, então desde o momento que eles recebem a salvação teriam que ser levadas para o céu. Mas há uma necessidade deste salvo em Cristo influenciar o mundo. Então, por isso que devemos de perceber, por exemplo, quando vamos ver a viagem de Jesus Cristo para a província de Gadara, ela quando chega em Gadara, a primeira coisa que ele leva para lá é a salvação de um gadareno que encontrava-se possesso de uma legião de demônios. E quando este gadareno é salvo, aquele gadareno pede para voltar com Jesus. Porém, Jesus vai responder a ele: não, tu ficas aqui. Porque ele tinha uma missão. Qual era a missão? Era mostrar o antes e o depois. Mostrar a diferença entre os nascidos em Cristo e aqueles que não têm Cristo. Quer dizer, o papel do cristão é, na verdade, ser a luz para este mundo, é, na verdade, ser o sal para esta terra. O cristão, ele tem que ser a luz, tem que ser o sal. Ele tem que influenciar, tem que moldar, tem que mostrar que é possível ser santo, é possível andar no caminho da santidade, é possível andar no caminho da verdade, é possível andar no caminho da justiça. Aquilo que, exemplo, aconteceu com José em Egito. José esteve em Egito em casa do Potifar. A esposa de Potifar aprecia ele. Ele, por simplesmente, consegue manter-se fiel à sua crença, fiel ao seu Deus. E ele recusa-se a envolver-se com aquela mulher. Pese embora sabia José que ao negar-se de envolver com aquela mulher, principalmente na última vez, quando ela puxa ali as roupas, então ele sabia que aquilo podia significar um problema grave para ele. Ele acaba preso, acaba tendo problemas, acaba passando por situações difíceis. Eu acredito que o momento não foi fácil, mas esta é a conduta que o cristão deve prestar ao mundo. Ele, ao prestar-se como alguém diferente do mundo, não é fácil porque pode até passar por retaliações, pode até passar por circunstâncias difíceis, mas nós temos a dívida de mostrar no mundo que é possível viver neste mundo, ser santo,
é possível ver neste mundo e seguir um caminho diferente. Então nós temos esta missão. Olha, só para terminar, há de ver os cristãos, depois de Jesus Cristo ter ascendido aos céus, ele deixou-lhes e eles continuam a pregar o evangelho. Quando eles vão a Antioquia, eles começam a falar de Jesus. E quando falam de Jesus, eles viviam de como Jesus vivia. Antes de existir o nome cristão, a palavra de Deus vai dizer que é a primeira vez. Eles não se deram o nome de cristãos. Nós não nos demos o nome de cristãos. Eles foram dados pelo povo de Antioquia, que ouvia eles falarem de Cristo. Então, via neles o comportamento que eles falavam, que eles diziam que Cristo é assim, e eles viviam daquela forma. Então, aquele povo chama ele de pequenos cristos. Então, o que é traduzido, vamos chamar, é aquilo que hoje disse cristãos. Hoje diz cristão. Então, este é o papel. E não tem como falar de influência no cristianismo sem falarmos mesmo de Jesus. Já começaram, o Américo já começou, o pastor Dércio já começou. Pois. Então, eu gostaria de saber, ou acredito eu que os internautas também gostariam de saber, qual foi o modelo de Jesus para estar no mundo sem ser do mundo? Apóstolo Paulo vai dizer, és que quando alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas passam, tudo se faz novo. Em Cristo, nós ganhamos uma nova gênese. O modelo de Jesus para viver no mundo e não se corromper com o mundo foi não fintar os seus olhos no mundo. Foi não? Não fintar os seus olhos, não colocar os seus olhos no mundo. Não é? Exato, sim, Porque a coisa estraga-se quando nós limitamos a nossa visão ao mundo. Quando nós limitamos a nossa visão ao mundo, as coisas que nós vamos vendo também vão se limitando àquelas coisas que estão aqui neste mundo. Mas quando nós findamos a nossa visão em Cristo, findamos a nossa visão nas coisas do céu. E ele vai dizer que não devemos pensar nas coisas da terra, mas devemos pensar nas coisas do céu. Exatamente. Então, vamos perceber que não há comparação. Não há comparação. O apóstolo Paulo foi levado por visões também, espírito também, corpo. Foi levado a ter tantas visões daquilo que é a glória de Deus lá no céu. Tanto que ele, quando vive cá no mundo, ele vive com uma urgência. Por isso ele diz que morrer para mim é ganho, porque ele sabe que o que aguarda no céu é maior. Não tem como comparar com as coisas deste mundo muito corrompido, deste mundo com tantas coisas. Então ele almeja estar lá no céu. Então quando a pessoa tem a visão das riquezas insondáveis que estão no céu, a pessoa vive neste mundo, mas ela não está com os olhos fintados neste mundo, está com os olhos fintados naquilo que vê lá no céu. Exatamente. Sim. Estaríamos a falar da santidade nesse caso. Exatamente. Da santidade. É consequência prática. A santidade é consequência prática. Alguém quando conhece a Cristo, porque a salvação é pela graça, não é pelas obras. Exato. Mas quando alguém está com Cristo, é assim. Se eu, por exemplo, caso uma mulher, que eu gosto muito dela, o meu objetivo é lutar para agradar aquela mulher. Então, quando você está em Cristo, está com Cristo, a tua luta é como é que eu posso agradar a Deus? Exatamente. Como é que eu posso agradá-lo? Então ele diz, sede santos, porque eu também sou santo. Então nós também buscamos ser santos para agradar a Ele. Sim. Américo, será que nós temos aplicado o que Jesus deixou para com os seus, nesse caso os cristãos, os novos convertidos, os que aceitam a Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas? Será? De uma forma sinopse, eu diria que para todo aquele que aceita Jesus, aquele que de facto aceita Jesus, cumpre com aquilo que o Senhor quer. Só temos enxergado situações divergentes nas nossas religiões. Nós proferimos com a boca, olha, eu aceitei a Jesus, olha, eu vou no caminho de Jesus. Então, isso pode ser algo que pode refletir tanto para aqueles que estão no mundo, ou mesmo para aqueles que já aceitaram a Jesus estando na casa do Senhor. Mas para aqueles que aceitaram de facto quem é Cristo, são esses que fazem a vontade dele. Por quê? Porque me recordo de uma parte onde o apóstolo Paulo nos diz: rogo-vos, após amados irmãos, para que entreguem o vosso corpo a Cristo Jesus como sacrifício vivo, que alegra o Senhor.
Então, depois que o homem, ou depois que a pessoa se converte, assume que a vida na qual eu levo, ela é miserável, então tenho que tomar uma outra adrenalina. Isso significa que esta pessoa é quem faz a vontade de Cristo. A propósito, nós temos que ter em consideração, pois temos ouvido muitos adágios, não façam o que eu sou, façam o que eu digo. Essa seria uma outra concepção inapta, que não vai de acordo com aquilo que é a essência da palavra de Deus. Porque podemos observar um exemplo prático de apóstolo Paulo quando entra na igreja de Corinto. Ele trazia uma palavra muito pertinente e profunda. Ele dizia, sede meus imitadores, conforme eu sou de Cristo. Então, se você profere esta palavra para o trem, olha, irmão, sede meu imitador, conforme eu sou de Cristo, significa que você, de facto, não só tira aquelas palavras lindas, não só tira aquelas palavras que todo mundo pode aplaudir por elas, mas não fazendo à vontade. Significa que você deve ser o reflexo, você deve ser o espelho naquilo que você faz, emitindo aquilo que é a imagem de quem é Cristo. Tudo bem, eu tenho uma provocação aqui. Sim. Qual é a maior tentação para um cristão quando está em um lugar público? É o dinheiro? É a aceitação? É o público? É o poder? O que é? Qual é a maior tentação? Porque o cristão pode vir firme, tudo mais. Olha, eu aceito a Cristo, eu estou em Cristo, eu vivo para Cristo. Mas se encontra em um lugar público onde nem todos são cristãos, né? E nós temos vivido numa sociedade muito, como é que eu posso dizer, com alguns problemas, talvez financeiros, aceitação acolá da família, o poder. Então, o cristão... Ok. De compreender a questão, dá para ver que é uma pegadinha por outra. Qual é a maior tentação? A maior cristão? tentação. Exatamente. No O cristão, poder, o quando estiver no dinheiro, público, a exatamente. aceitação. Até nesta questão, nós podíamos dizer que é o dinheiro, podíamos dizer também que é isto mais isto. Mas o que me vem agora, o que muito mais enxergado como tentação para um cristão enquanto estiver no público, eu entendo que é a própria influência. O ambiente por si já te influencia a fazer coisas essas que te afastam da presença de Deus. Exatamente. Por isso, uma resposta como o que muito mais tem nos tentado enquanto estivermos em público é o dinheiro, podíamos responder, mas a pertinente resposta é a influência. E tem uma passagem bíblica que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Neste caso, estamos a falar de 1 Coríntios, capítulo 15, nos seus versículos 33. Exatamente. Então, estamos a dizer que, às vezes, as companhias nos têm influenciado ao declínio espiritual, ao declínio da santidade. Importa, de prólogo, falar daquilo que é a influência. É verdade que pode ser definido de diversas formas, mas eu não entendo que a influência por si pode ser algo negativo, assim como algo positivo. Exato. Por isso, quando nós damos continuidade acerca deste desenvolvimento do tema, nós vamos nos deparar com uma situação em que vamos tentar definir aquilo que se chama influência, que é basicamente a capacidade que alguém tem, os valores que a pessoa tem. Neste caso, estamos a falar por outra das atitudes que a pessoa gere numa sociedade, para que essa sociedade possa se divergir daquilo que é o propósito. Então, estamos a assumir nós que a influência, ela não pode ser enxergado como se fosse algo negativo, assim como positivo. Por outra, nós temos que olhar que tipo de influência nós somos incumbidos a ela. Por outras palavras... E nesse caso, seria a influência? Ok. Para este contexto de nós nos deixarmos levar, ou a maior tentação no público, neste caso, seriam as más companhias. Essas companhias que o apóstolo Paulo abeira na 1 Coríntios, neste caso. Exato. Pastor,
Para um jovem cristão na empresa, na universidade, eu vou pedir apenas os 3 pilares não negociáveis que ele deve decidir antes de entrar. Quais são? Na universidade, na empresa, quais são os 3 pilares? 3 coisas que um cristão deve decidir. Olha, se aqui está desse jeito, eu não devo entrar. Sim, esta pergunta me leva um pouco a recuar a pergunta que estava a fazer antes, com relação à tentação, com relação àquilo que mais tenta, aquilo que mais intenta. A palavra de Deus vai dizer que o nosso maior problema é a concupiscência. Que a concupiscência, ela é que nos leva a um certo pecado. Olha, tu podes estar com pessoas que estão em adultério. Se isto não é um pecado que te diz alguma coisa, por mais que façam até onde, tu não vais entrar nisso. Se for a ver até, podes analisar isto, pode estar com pessoas que bebem, isso não te dizer nada, porque aquilo não tem nada a ver contigo. Pode estar também com pessoas que roubam, também não te dizer nada. Então, a concupiscência é que te leva a um pecado. Então, o que é que vai dizer a palavra de Deus? Vai dizer que ninguém de Deus é tentado, mas a pessoa é tentada de acordo com a sua concupiscência. O que é isso? Quer dizer, de acordo com a coisa que está dentro de nós. Se o nosso coração cobiça muito dinheiro, facilmente seremos tentados na área de dinheiro. Pelo dinheiro. Se o nosso coração cobiça muito mulheres, facilmente seremos tentados na área de mulheres. Falo assim porque sou homem, né? Pode ser mulheres, também pode ser homem. Falo do pecado sexual. Se o teu coração também cobiça muito fama, também a fama é que vai te tentar. A pessoa que não tem nada a ver com fama, a pessoa que não tem nada a ver com dinheiro, mas tem outro problema, tem outro pecado que pode estar lá instalado. Então, quero dizer o quê? Queria entrar nesta pergunta que quero três pilares, 3 coisas mais... 3 coisas inegociáveis, assim. Que o cristão não pode negociar. A princípio não devia negociar nada. A princípio não devia negociar nada, não é? Porque o cristão, ele é a luz do mundo. Então, mas se há uma coisa que nós não podemos deixar corromper, se há uma coisa que nós não podemos deixar corromper, independentemente do local de trabalho, independentemente da escola, em qualquer lugar que nós estivermos, nós não podemos negociar o nosso bom nome. Porque o apóstolo Paulo diz fugir da aparência do mal. Não podemos negociar o nosso bom nome. Nosso nome tem que ser bom, porque quando nosso nome é bom, ele evangeliza. Quando nosso nome é bom, ele chama pessoas para Cristo. Quando nosso nome é bom, ele leva pessoas para a salvação. As pessoas olham para nós e dizem, sim senhor, eu quero ser igual àquele indivíduo. Então, o nosso bom nome tem que ser a primeira coisa que nós temos que lutar com ele. Agora, há muitas outras influências que podem surgir, ambientes mistos, onde tem cristãos, não cristãos, tem tementes, não tementes. Há muitas outras influências que podem surgir. Mas eu penso que eu ia resumir os 3 pilares. Trouxe aqui um assunto, o pastor falou de cristão, não cristão, temente, não temente. Quer dizer que existe alguém que é cristão, mas não é temente a Deus? Existe. Porque, olha, temos que perceber uma coisa. A salvação é pela graça. E ela nos é dada por aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não significa que a pessoa salva, não peca. Exato. Não significa ninguém é perfeito. Não, até a questão não está aí. A questão está que a salvação já nos foi dada. Se fosse para ser por obras, nós não seríamos salvos. Exato. Se fosse para ser por obras, ninguém seria salvo. Talvez já é onde voltaremos para o termo ninguém é perfeito. Okay. Porque a perfeição, ninguém a conseguir entrar na escala da pessoa. Porque o que é que esquadrinha o pensamento, esquadrinha-se... Vai se esquadrinhar pensamento, ato, omissão, vai se esquadrinhar palavra. Deixa eu ver, então, é difícil passar nessa lâmina aí para poder dizer que eu sou perfeito, eu entro. Ninguém entrava. Mas então... Voltando para a questão de temente, não temente... Exatamente. Há quem aceitou Jesus, anda com Jesus, mas tem as suas guerras, o seu crescimento, porque tem a fase do crescimento. Se for já ver, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo, acompanhar a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aceita Jesus. O Ananias vai de encontro a ele, abre-lhe a visão, depois dele ter sido encerrado a visão quando ia atrás dos cristãos. Mas ele passa por uma jornada muito grande na igreja.
uma jornada muito grande. Primeiro teve orgulho, quando ele se achava melhor do que os outros porque não estudaram. Primeiro teve várias outras situações. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o pecado, ele não anda muito distante. Às vezes até anda mesmo entre nós, que nos dizemos que somos grandes, às vezes nos achamos melhores que os outros, às vezes achamos o quê? Então, quer dizer, o temor, ele vai sendo lapidado para o indivíduo chegar ao nível de Jó. Dizia, tinha 4 qualidades. Quais são essas 4 qualidades lá, logo no livro de Jó? Diz, capítulo 1, diz, temente a Deus, desvia-se do mal, reto e íntegro. Este nível é um nível que a pessoa é preparada, é lapidada, não é louco. Se orgulhar. Exatamente, temos assim, senhor. Viste meu servo Jó. Agora, vê só o nível de tribulação que ele passou para ele continuar firme. Já não era um cristão de brincadeira, um cristão bem maduro. Então, aquele estava no lugar, no nível de temente a Deus mesmo. Então, há cristão que ainda está a lapidar-se para chegar lá. Tudo bem. Exatamente. Por isso que temos esses estudos, não é? Para aperfeiçoamento dos santos. São santos porque foram santificados por Jesus, não por causa da sua vida. Mas tem estudos para aperfeiçoamento dos santos. Tem aqueles estudos de discipulado, o discipulado, o próprio Pedro, a confusão. Chegou o tempo de negaram Cristo, um tempo faziam o quê? Ainda estavam a ser aperfeiçoados. Agora veja depois de receber o Espírito Santo. Veja o nível de homens que estavam lá. Eram homens que estavam prontos para morrer, já estavam aperfeiçoados. Então, este nível, sim. Vamos passar para um outro assunto. Redes sociais também são um lugar público, né? Então, como um cristão deve usar as suas redes sociais para influenciar e não para escandalizar? Porque muitas das vezes as pessoas se perdem nas redes sociais, né? E é um lugar público. Quando postamos alguma coisa ou quando alguém posta alguma coisa, é para o outro ver. E de alguma maneira isso serve de influência ou escândalo, né? Então, como cristão, como é que nós devemos gerir essa situação? De modo a responder essa questão, ou esse tópico, dizer que a rede social por si não contém nenhum mal. Só o que vem já sujar a sua imagem é segundo aquilo que nós temos publicado, é segundo aquilo que nós... ou é da forma como nós usamos a rede social. Então, segundo essa questão, nós diríamos que a rede social tem muito ajudado. Posso dar um exemplo de outros países, neste caso, que não é permitido a meditação bíblica. Então, acredito que mesmo a partir da rede social, é verdade que podem até terem bloqueados em outros sites para que, ou melhor, de modo que eles não possam seguir. Mas nós compreendemos que a rede social, ela não vem estragar, mas nós nos estragamos porque o uso nosso da rede social não ser aquela digna, nós não termos em consideração, em conhecimento de quem nós somos. Então, a partir do momento em que cada um se posiciona só da sua forma, só para fazer algo para alegrar a outrem, é a partir deste momento onde nós acabamos mesmo nos afundando. Então, diria eu que a influência está entra nisso. Por quê? Porque a influência é o que traz uma modificação para o trem. E será que os cristãos de hoje em dia têm aproveitado a internet, as redes sociais para influenciar ou são influenciados? Segundo o João, capítulo esse que eu estava a enxergar aí, nos diz que conhecereis a verdade e ela, a verdade, vos libertará. Se nós formos a um levantamento estatístico daquilo que nós temos enxergado na rede social, nós iremos perceber que nós é que somos levados pela má influência. Na parte de cristão, enquanto isso devia ser ao contrário, o cristão está aí com a sua Bíblia, meditação, tudo aquilo mais, podia mesmo dar pause, de modo que outros irmãos podiam mesmo enxergar aquilo, passarem de um processo de santificação. Mas segundo aquilo que nós temos enxergado, a rede social, tem nos influenciado as coisas essas não dignas. E isso seria
uma maneira de ser aceite. Porque existem casos onde alguns publicam para serem aceites. Né? Ok. Tem os famosos memes, entre aspas. Ok. Tem coisas que o cristão não devia postar, mas está a postar. Será que é por querer aceitação das pessoas que estão do outro lado? Diríamos de uma forma agora que aqui essa pode ou é aceitação para com as pessoas. Mas uma das coisas que nós devemos tomar em consideração é que nós, tudo quanto nós fazemos, não deve dar glória e honra para um homem, mas sim deve dar glória e honra para o nosso Senhor Jesus Cristo, esse que por nós morreu. Então, um cristão que leva muito tempo fazendo memes, leva tempo fazendo posts esses que não dignificam a sua imagem, nós diríamos por outra que esse não porque está a passar de um estágio para uma fase cristã madura, mas este ainda não aceitou a Jesus. Porque quem aceita Jesus é aquele que aceita que a sua vida ou a vida que ele levava de antemão, ela é miserável. Então deve tomar uma outra adrenalina. Então, se eu assumo que, na verdade, a vida que eu levo, ela é miserável, então tenho que descartar quase tudo aquilo que é a minha rotina para tomar uma outra caminhada. Significa que aquelas coisas já não são dignas a mim. Então, eu tenho que dar postes daquilo que eu aceitei, porque já assumi que aqueles memes que eu fazia antes não são aquilo que dignificam a minha imagem como tal agora. Tudo bem. Pastor, alguns cristãos, eles fogem de entrar na política, de entrar na governação. E isso seria sabedoria ou covardia por parte de um cristão? Bem, eu penso que este é um problema muito grave. Na verdade, temos acompanhado isso. Há uma tendência nos cristãos em querer esconder-se. E isto acaba comprometendo aquilo que é o plano de Deus para este mundo. Já aconteceu uma igreja nos Estados Unidos em que as pessoas entenderam, todas foram se colocar num lugar, começaram a cultivar, a fazer o que é o retiro delas, entre elas, porque não querem se misturar com o mundo. Mas não é esta a visão de Deus. Deus quer com que nós estejamos mesmo misturados com o mundo para que nós influenciemos de forma positiva o mundo. Precisamos de políticos. Quer dizer que essas pessoas, pastor, entenderam mal as palavras de Jesus quando diz que vocês não são deste mundo. Estão neste mundo, mas não são deste mundo. Estamos. Yeah. O problema é que estamos. Yeah. Ele nos deixou. Então eles interpretaram mal. Veja o Gadareno. Ele encontrou numa província de Gadara, chegou, todos estavam perdidos. Ele foi salvar um homem. Ele mandaram embora. Jesus Cristo mandou embora ele. Mas quando o Gadareno diz, deixa ele contigo, disse, não, você fica. Para poder influenciar aquela gente ali. Então, ele poderia ter carregado os seus discípulos e dizer, pô, vamos lá ao céu, já acabou. Mas ele deixou a eles com o objetivo de influenciar o mundo. Quer dizer, temos um trabalho muito grande. A política precisa. A palavra de Deus diz que bem-aventurada é a nação cujo Senhor é o Senhor. E a palavra de Deus diz mais. Diz que quando o ímpio governa, o povo chora. Quando o justo governa, o povo se alegra. Nós precisamos de governo de justos. Precisamos de governos de homens tementes a Deus. Só que os homens tementes a Deus costumam se esconder. E os poucos que têm a ousadia de aproximar a cargos políticos e tal, quando chegam lá, facilmente se corrompem também. Facilmente viram outra coisa. Mas já que se deve, já. É aquilo que estava a pergunta a fazer, qual é o pecado que mais atrapalha e tal, tem a ver com concupiscência. Exato. Porque geralmente o que é que vai movimentar lá é o amor ao dinheiro, é aquele espírito de Judas. Então, porque estão lá, mas então o dinheiro vai influenciar, as pessoas acabam vendendo-se, viram outra coisa, a gente fica admirado, já o discurso é outro, a coisa mudou. Mas a verdade é que o cristão precisa lutar em transformar este mundo, precisa lutar. Nós precisamos de presidentes justos, presidentes voltados para Deus, precisamos de ministros voltados para Deus, precisamos de homens como José, homens como Daniel. Aqueles homens eram homens de Deus, mas eles influenciaram governos. Exatamente. Então precisamos disso para os dias de hoje. Então diríamos que os que fogem são
covardes, entre aspas. Não diria covardes, não diria Mas covardes. medo. Não diria covardes. Olha, a questão, quando falamos de cristãos, é preciso percebermos uma coisa. Há muito cristão que ainda não é cristão, é aquela coisa de entregar-se, estar com Deus de verdade. Há muito cristão que ainda não está na agenda de Deus. Então, essa coisa de cristão na política também não é brincadeira. Exato. Precisa que, porque aqueles todos vão nos curandeiros, tomam seus banhos, fazem não sei o quê. É preciso que o homem também seja alguém sem mácula, sem mancha. E Satanás, quando percebe que alguém tem capacidade de influenciar positivamente, o que é que ele faz? Ele é tudo que nasce para ser grande, o que é que faz? Ele tenta matar, tenta destruir enquanto pequeno. Então, eu quero acreditar que há muitos que tentaram se levantar, mas o que é que Satanás fez? Trouxe, não sei, Chegaram uma lá mulher, e- trouxe, não sei, algum dinheirito, trouxe, não sei, alguma coisa, e desviaram-se. Exemplo de sanção. Exemplo de sanção, diria sim, porque a mulher realmente atrapalhou, é verdade que depois ele foi ao seu projeto, mas já não na perspectiva de como Deus havia traçado. Sim. Exatamente. Eu tenho uma questão, né? Provocativa. Hoje estou a provocar muito os meus convidados aqui. Para alguém que tem um chamado para pregar em lugar público, influenciar nesse caso. Nós estamos a falar de igreja, estar ali no púlpito, estamos a falar de estar nas ruas a evangelizar, a influenciar, mas esse ainda carrega medo. Que conselho daria para essa pessoa? Américo. Ok. Boa questão. É uma questão que dá mesmo para refletir. Mas uma das coisas que nós devemos carregar em nós não significa que aquele que é cristão basta subir ao púlpito ou basta estiver aí, não pode, por outra, ter Ter medo. medo. Até usaríamos a expressão, mas não é bem essa expressão correta para esse contexto. Mas uma das coisas que nós devemos compreender é que todo aquele que quer fazer algo que seja algo ela de Cristo, de prólogo nós devemos compreender essa palavra aqui, já temos tocado um pouco aqui, porque assim que eu já estou em Cristo, não sou eu quem mais vivo, mas Cristo é que vive em mim. Então, o que é que nós devemos refletir, ou que conclusão nós podemos extrair nisso tudo? Nós devemos compreender que o medo pode ser uma tentação de que, olha, jovem meu, porque nós estamos diante a duas lutas. A influência parte de uma luta. Nós, quando compreendemos aquela palavra citada em Gálatas capítulo 5, no seu versículo 17, nos diz que é porque há uma concupiscência, ela é da carne, assim como para com a espiritual. Então, há uma batalha tão enorme. Na nossa vida cotidiana, nós enxergamos ou nos deparamos com muita guerra. Então, enquanto eu faço a vontade de Deus, o diabo também não se alegra com isso, quer que eu faça aquilo. Quanto mais eu faço aquilo, eu estou alegrando aquilo que é a vontade dele. Mas o medo aí, nós não podemos dizer que esse cristão não é cristão por completo, porque sente medo, aquilo mais aquilo. Mas porque coisas de Cristo, ou palavra ela de Cristo, não devemos normalizá-la, é porque eu estou há muitos anos meditando nela, eu estou há muitos anos pregando aquilo mais aquilo. Há uma necessidade de uma reverência por outra. Pode sentir medo, pensar que o diabo é porque está consigo, enquanto não porque o diabo está consigo, mas ter medo porque coisas essas de Cristo são coisas santificadas, não são para brincar. Tudo bem, então diríamos que Jonas, quando foi incumbido a missão de ir pregar em Nínive, ele sentiu medo Ok. ou... Não, estou a tentar Sim, sim. entender o que o Américo está a dizer. Então, estou a trazer um exemplo de Jonas. E tendo em conta que a palavra do Senhor também nos diz que Ele não nos deu espírito de temor. Aliás, sim, não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia. Será que falta a ousadia, a busca de ousadia?
para que esse medo acabe em nós? Uma parte bíblica, não me recordo bem, mas ela nos coadjuva com uma palavra muito importante. Porque enquanto vocês aceitarem a minha pessoa, neste caso estamos a falar de aceitar a Cristo, Ele quando entra em nós, tira de nós o coração de pedra e nos dá o coração do Espírito. Então, o que nós entendemos nessa toda caminhada? Entendemos que a situação de Jonas, Jonas, sim. a situação de Jonas, nós podemos enxergar aquilo como se, mesmo no lado negativo, na totalidade. Mas muita coisa, nós refletimos naquilo. Tudo quanto Jonas levou ou tomou na sua caminhada, aquilo era para refletir a geração subsequente ou a geração vindoura. Mas não estamos a dizer-nos que porque Jonas fugiu da presença de Deus, por isso foi numa certa cidade, fugindo da presença de Deus, então isso se conclui é que na verdade era medo de pregar, mas é por causa dessa influência que estamos a falar dela, dessa luta contra o espírito e essa luta contra a carne. Enquanto eu corro para fazer as coisas, elas santas, coisas de Cristo, o diabo também está ao meu redor. Será que mesmo seria a parte espiritual de Jonas que não estava firme, ou é por conta da cidade em que ele ia pregar? Ia influenciar nesse caso? Quando Deus fala para o Jonas ir àquela cidade, é que ele já tinha que carregar uma grande coisa para com aquela nação. Neste caso, a palavra que ele tinha de pregar para aquela nação podia mesmo lhes coadjuvar, lhes influenciar nas coisas elas positivas. Então, classificando o medo de Jonas, se de facto ele não foi até a Nínive, porque é o medo ou é o medo de tentar mesmo se afastar da presença de Deus, nós concluiríamos nisso tudo que uma das coisas que fez com que Jonas não fosse para lá, segundo o nosso tema em debate, é pela influência. Influência essa que, enquanto eu corro para fazer coisas do Espírito, o diabo também tenta me desperdiçar daquilo que eu foco. Tudo bem. Talvez para acrescentar Sim, um pouco pastor. nesse aspecto aí. Quando nós olhamos para Nínive, estamos a olhar para uma nação que comparava-se com o comportamento dos Estados Unidos. Imagina o país onde estava Jonas, como Ucrânia, por exemplo. Ucrânia não, como Irão. Talvez olhando nessa perspectiva. Então, o que havia acontecido? É que Nínive castigava as nações circunvizinhas. Nínive havia castigado muito a nação de Jonas. Por ter castigado muito a nação de Jonas, Jonas, quando é mandado para ir pregar, daqui a 40 dias vem o juízo, ele demora. Quando o Jonas foge, o objetivo era demorar a pregação para passar os 40 dias e o juízo chegar. Porque ele queria que o juízo chegasse. Então, por isso que ele demora-se com esse propósito. Não é que ele não é bom profeta, grande profeta. Sim. Mas ele ali fugia porque ele queria que passasse os 40 dias. Queria acertar as contas. Exatamente. Aquilo que nós Aquele é o lado chamamos humano de dele, a dizer que Exato, não, que grita eles humano. devem pagar. Por isso que ele, quando prega, ele já arrepende se o Senhor devolve a ira, devolve ao juízo, ele fica zangado. Diz, eu sabia que se eu pegasse para eles já se arrependeram, você ia fazer o quê? Ele fica zangado por causa disso. Então, não era medo, ele era um grande profeta mesmo, era um profeta posicionado, mas ali era uma questão pessoal. E hoje em dia, pastor, existem homens assim? Homens de Deus assim? Mas acredita, porque entende uma coisa, o chamado não significa que você é santo, o chamado. Está a perceber? Exato. Há pessoas chamadas, pessoas que têm dom, mas o coração é mau. Até só por um crente ser da igreja dele, ele fica com raiva que aquele crente, a vida dele não deve andar. Porque saiu da igreja dele. Vai amaldiçoar o crente. Amaldiçoam. Pastores, amaldiçoam, sim. Então, essas pessoas consideram os crentes como propriedades suas. Eu não diria assim, eu diria que é o coração que é mau.
O coração é que é mau, porque mesmo que fosse tua propriedade. Porque eu também já ouvi, né, pastores discutir. Até por causa de crente, não se falar entre pastores. Exatamente. Por causa de Se crente, levou porque o crente um saiu daqui e foi para ali daquela igreja. E às vezes as igrejas são um pouco próximas. Pastores não saúdam. Mas foram chamados por Deus. Quer ver se há chamado? Há chamado. Há dom. Mas este é o lado humano. A verdade é que ele estava dizendo, né? Há uma luta contra a carne e o espírito. O lado humano não nos deixa, ele continua a lutar conosco. Mas a nossa luta tem que ser vencer a carne, para que o espírito mesmo viva as coisas de cima, não as coisas de baixo. Amém. Sim. Bom, aqui no podcast João 8:32, quando começamos a conversa, o tempo voa muito rápido. Exatamente. Né? Voa muito rápido. Então, vamos às considerações finais. Vamos começar mesmo com o pastor Dércio. Considerações finais sobre a temática de hoje. Pois, para mim é um prazer, foi um prazer voltar a estar aqui. É a segunda vez, parece estar aqui. Exatamente. Yeah, para Veio mim aqui foi no ano passado. Exatamente. Yeah. Foi um prazer estar aqui com o irmão Américo e com a moderadora, o nome não disse. Disse Arsênia, né? Arsênia, Pois, sim, é isso aí. Para mim é um prazer e estou muito feliz. É muito bom que estejamos aqui mesmo a debater sobre as coisas do reino. Então, muito obrigado. Eu só, talvez, aproveitar esta oportunidade para incentivar os demais irmãos que nos ouvem. Vamos lutar, não é fácil, mas vamos lutar para sermos a luz do mundo, para sermos o sal da terra. Afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui. Senão, desde o momento que fomos salvos, tínhamos que ir ao céu. Mas ficamos aqui exatamente para influenciar. Não é isso que está-se a fazer aqui no podcast também. Está-se a lutar para influenciar. O objetivo é influenciar. Aqui são os discípulos que estão na terra, o objetivo deles é influenciar. Nós devemos influenciar. Exato. Influenciar de forma positiva através da nossa forma de viver, a nossa forma de andar, mostrar às pessoas que é possível viver com Cristo, é possível andar com Cristo, é possível fazer as pessoas viverem uma vida de santidade, trazer a pessoa a levar uma vida de santidade. Então é isto, é agradecer ao convite, isso aqui é. Exatamente. Vamos, irmão Américo, considerações finais sobre a temática. Gostaria mesmo de agradecer pelo convite, agradecer ao irmão Anastácio Adriano Nhabang, pois recebi dele o convite. Quero agradecer aos membros do podcast pela recepção, agradecer também pela oportunidade de cá estar no dia de hoje, para juntos desenvolvermos essa temática no dia de hoje. Gostaria também de deixar uma palavra ao nosso irmão, esse que está a acompanhar o programa, deixar esse versículo bíblico que pode te ajudar em todos os momentos. A primeira carta de Pedro, no seu capítulo 3, versículo 15, ela nos diz o seguinte: antes de mais coisas, santifique o Senhor no seu coração. Esteja pronto para quem te questionar acerca da esperança em que você tem em Cristo, você possa o responder. É sobre influência. A influência, ela esteja no lado negativo, assim como para com o positivo. É exatamente isso que nós lutamos contra ela, de modo que nós todos possamos andar ou tomarmos uma caminhada essa que nos coadjuva, que irá nos levar à santificação, pois a santificação ela é diária. Cada minuto que passa, nós temos que nos santificar, pois a partir do nosso olhar, quanto mais nós pensamos, aquilo nós pecamos. Então, graças a Deus, agradeço mesmo pela recepção e tudo mais. Exato. Estamos a passos finais do nosso programa. Apenas vos despedir com a promessa de voltar próxima quinta-feira, no mesmo horário, com o mesmo tema. Mas antes, nós temos uma parte onde cada convidado tem que convidar alguém que queira ou que deva fazer parte do nosso programa. Assim como aconteceu com o irmão Américo, recebeu o convite de um outro irmão. Então, quem desejaria ver nessa cadeira num dos podcasts? Gostaria mesmo de ver o meu amado agraciado, o irmão Yanka Lucas Freud. Exato, pode fazer o convite à vontade, esteja à vontade. Saudações cordiais ao nosso
irmão agraciado, irmão Ianca Lucas Freud. Estamos aqui no podcast. Foi algo de se debater, muita coisa nós aprendemos. Foi uma troca de experiência. Então, gostaria mesmo de fazer este convite, de modo que na próxima quinta também possas fazer presente, nos ajudar com demais coisas sobre as escrituras sagradas. Muito obrigado. Exato. Pastor, quem gostaria de ver sentado nessa cadeira? Sim, já agora o presbítero Mavignani, sim. Exato. Pois. É convidado mesmo o presbítero Mavignani para, de acordo com aquilo que Deus tem lhe agraciado, vir também agraciar este programa que chega para muitos mais outros irmãos, e porque recebemos de Cristo também devemos dar aos outros. Então é neste sentido. O convite está feito. Muito canmambo pela vossa presença, mas vamos já aos pequenos anúncios aqui. Temos algumas responsabilidades comerciais, não podemos sair sem deixar. Bom iogurte para você que precisa de iogurte para ajudar aí na nutrição do seu organismo. A partir de 50 meticais já pode ligar para esta empresa Bom Iogurte e adquirir este iogurte. Vamos a isso, meu realiza. Temos mais o quê? A partir de 50 meticais adquire. Ok, temos a Casa de Hospedagem na Praia de Belém, para você que queira passar uma temporada, né, na Praia de Belém. Está aí uma opção para garantir uma tranquilidade. Faça já a sua reserva, não é? O número está aí, também pode ligar e garante aí a hospedagem num lugar bem tranquilo, não é? Precisamos também usufruir das maravilhas que Deus deu a Moçambique, não é? Vamos lá, Deus nos dá boas coisas e nós não aproveitamos, não é? Temos que, né, sugiro aí os pastores terem um tempo de férias, né? Pastores precisam de férias. A igreja tem que pagar, né? A igreja paga a hospedagem aí na Praia de Belém e o pastor leva a esposa, vão ficar um mês a relaxar aí. Muito bem, mais uma que é o meu realizar. Temos Paulo Dread Master, né? Você que queira fazer dreads aí, né? Já vai fazendo o agendamento, o contato também está aí e garante a beldade. Estamos a falar das mulheres, né? Homens também fazem dreads? Não, dizem que homens também fazem dreads. Mas está aí, uma dica para as mulheres ficarem super lindas. Queremos que as nossas manas cristãs, né, fiquem lindas, né? Fiquem lindas. Vamos lá ter com o Paulo Dread Master. Mas o quê? É tudo? Meu realiza. É tudo. Ok, temos também amanhã, né? Minha noite de clamor, não é? Isso é Maguda a partir das 21 horas, né? Dia 10 de julho, a partir das 21 horas, em Magud vão se encontrar homens e mulheres de Deus para orar. É uma proposta também interessante para a espiritualidade. Por que não? Participe aí. Temos também aqui espaço de publicidade, não é? Para você que queira deixar ficar a sua marca, sua empresa, seu serviço, seu anúncio. Fazemos transmissões ao vivo de cultos, cruzadas, avivamentos, fazemos coberturas, fotos e vídeos de casamentos, seminários e outras cerimônias, né? O contato, quero que o meu realiza, vai deixar ficar o contato para você que queira fazer o agendamento, faça aí o agendamento com a nossa equipe e garante que a equipe esteja aí para garantir. 84-128-62-66 ou 86-66-84-300. Através desses números, faça já o seu agendamento, vai encontrar, não é? Uma equipe disposta em ajudar, em dar também sugestões para o seu evento. A partir da organização até a realização, de uma forma profissional. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos que puderam aí acompanhar nesta edição do podcast João 832 nas nossas plataformas Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, né? Estão compartilhando, estão comentando, estão colocando gosto, muito canimambo. Agradecemos também a presença aqui nos nossos estudos dos nossos convidados que deixaram, não é, muita eloquência, muita sabedoria, muito conhecimento. Esperamos que o caro
e a cara internauta aproveite da melhor maneira e que isso lhe impulsiona para o seu crescimento espiritual. Um forte abraço também, louvando a Deus pela minha equipe de produção, o Hermelindes, o nosso produtor, que todas as quintas-feiras o cara abdica muita coisa para garantir que o podcast João 882 chega dia cedo. A Taylor Waila, nossa câmera Human aqui, né? Temos também um Pupa que está ali na realização. Muito calmão a todos. Arsênia? Olha, eu já havia me dispensado, então, mais uma vez, até a próxima quinta-feira. Mas vamos sair com oração com o pastor, não é verdade? Exatamente. Exatamente. Vamos a isso. Pastor? Bom Deus, te damos graças e te louvamos, te levamos e te bendizemos, agradecemos, Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar. Obrigado por tudo, obrigado, Pai Santo, por este tempo que o Senhor nos deu para falarmos de Ti, que és manso e humilde de coração. Queremos agradecer, Deus Pai, pela graça redentora, agradecer por tudo. Agradecemos, Deus Pai, por esta equipe, agradecemos a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo Nazaré, por todos os envolvidos, abençoa, gracia, dê visão, dê discernimento e entendimento, Deus Pai, a fim de que vidas sejam edificadas por intermédio deste trabalho. Teu nome seja louvado. Pedimos orando em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.